Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Renato Pereira, um exemplo real de resiliência, liderança visionária e excelência empresarial. Presidente da TVC, a primeira afiliada CNN voltada exclusivamente à comunidade brasileira nos Estados Unidos. O Renato lidera ainda empresas nos setores de seguros, tecnologia, odontologia, energia e inovação. Com uma trajetória marcada por desafios profundos e conquistas extraordinárias, ele vem mostrar como é possível transformar dor em propósito, em negócios e legado. Olha, Renato, primeiro eu quero te agradecer, porque é um prazer enorme ter você aqui. Você que é uma pessoa que a gente se conectou, nós nos conhecemos e você trouxe uma história que poucas pessoas conseguem encarar e ver isso como oportunidade assim, de transformar a vida, né? E superação. E você é um visionário, um empresário, uma pessoa que começou muito cedo. Logo a gente conversou aqui, você falou que começou desde os 5 anos de idade a trabalhar. Eu quero que você conte isso aqui, porque eu também comecei novinha, ajudando os meus pais ali, você e a sua avó, né? E eu acho que nada é por acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito que as pessoas se conectam porque elas têm valores muito parecidos. E eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, por compartilhar a sua história aqui no nosso programa LPA e Você. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar contigo. Ouvi nosso amigo em comum, falou tanto de você, falei, puxa, quero conhecer ele. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza, estão curiosas para saber mais sobre o Renato, conhecer a sua trajetória. Como é que uma pessoa consegue conquistar tantas coisas? Como é que você começou? Pode contar lá desde os 5 anos de idade, que as pessoas têm que saber. Muito bem. Eu digo que a minha primeira mentora foi minha avó. Eu sou de uma família bastante pobre, morávamos num local muito humilde na cidade de Jundiaí. E toda criança gosta de comprar doce, aquela coisa de criança mesmo. Passava lá o senhorzinho do algodão doce e nós corríamos para... Eu e meu primo corria para minha avó, pedindo dinheiro para ela, uma vez que os meus pais não tinham na época. Minha avó era aposentada, então para nós ela era rica, porque ela recebia todos os meses o dinheiro. E ela, sem saber o que estava fazendo, hoje já falecida, ela pegava, o lugar que a gente morava era quase área rural, tinha um terreno grande, tinha plantações, a horta, aquelas coisas que ela fazia. Ela colocava ali alguns chuchus e um saquinho de arroz e pedia para eu sair nas casas vizinhas vendendo. O interessante é que todo mundo tinha aquilo, só que as mulheres acho que achavam bonitinho ver uma criança batendo na porta lá e compravam. E eu voltava achando que eu era vendedor, né? Entregava dinheiro para ela, ela mandava de novo. E depois me dava lá uns troquinhos, eu corria para a esquina esperar o senhorzinho do algodão doce para poder comprar. E assim foi. E eu comecei a gostar daquilo. Poxa, agora eu sei fazer dinheiro. Eu muito cedo, para mim, eu aprendi que eu teria que vender para ter dinheiro. Então eu queria vender tudo que viesse na minha frente, porque eu queria dinheiro. E assim foi passando os anos e acabou ficando a fama do menino que quer vender. E um dia cheguei na casa de um senhor que cortava cabelo meu, e aí a esposa dele falou, você que é o menino que vende tudo, né? Eu falei, não, tímido pra caramba, muito tímido. Ela falou, olha, eu vendo Avon, porém eu não posso mais andar, já tinha um problema nas pernas, você não quer vender? Eu ganho 30%, eu pago 20% para você. E você aí me deu o catálogo, explicou como funcionava e eu saí com minha bicicleta na casa de todas as mulheres, as vizinhas e o pessoal da igreja na época, e elas pegavam lá o catálogo, marcavam, ainda não muito criança, não sabia, elas escreviam o nome lá, Irmã Maria, lá, em cima do próprio fotinho ali, tá? No final dos 15 dias, eu levava lá, a mulher pegava tudo aquilo, transcrevia o pedido, mandava, quando chegava eu ia buscar, isso aí ia entregando. Isso foi crescendo tanto, começou a ficar muito grande, porque eu vendia muito. Eu saía da escola e todos os dias, de casa em casa. De novo, eu acho que as mulheres que adoram, viam a criança, o menino, muito tímido, mas na hora de vender a timidez acabava. E eu ia.
A ponto de, alguns meses depois, passaram vários meses, aquela senhora recebe um prêmio de ter sido uma das vendedoras, uma das melhores vendedoras da região dela. E como ela não pôde ir até a reunião, a Avon, os diretores, foram até a casa dela levar, considerando que ela era enferma. E ela falou, olha, eu vou falar a verdade para vocês, não sou eu que vendo. Eu tenho um menino que contou uma história e eles pediram para me conhecer. Então, aos 9 anos de idade, eu estava recebendo o meu primeiro prêmio, minha primeira premiação de vendedor. Tá, e ali nunca mais parou. E olha só, né? E como a infância conta, né? Eu acredito muito isso, né? No que a gente passa na infância, o quanto a gente vai trazendo isso para o nosso desenvolvimento, para a nossa criação. Isso conta muito, inclusive para a gente ver as nossas gerações, né? Sim, sem dúvida. Eu me preocupo com o meu filho, do que eu vou passar para ele, das experiências que eu tive, dos valores que eu tenho. E você também é assim, né? Suas filhas hoje lideram os seus negócios junto com você. Sim. Hoje eu tenho minhas 2 filhas, são 2 grandes executivas, uma da área de operações, a outra do marketing. E também foi assim, iniciou aos 7, 8 anos, já estavam nas empresas. Te acompanhando. Me acompanhando e eu sempre motivando e ensinando para que elas fossem realmente uma empreendedora. Todo pai, eu falo infelizmente porque às vezes alguns chegam a não respeitar o que os filhos depois desejam, né? Mas os pais fazem planos para os filhos profissionalmente, né? E alguns acabam não deixando, né, os filhos escolherem depois. No meu caso, eu tive a sorte delas realmente, hoje, se perguntar para elas, eu creio que foi opção delas, elas gostaram, eu sou muito feliz. Você mostrou o caminho, né? Muito bem sucedida em relação a isso. Eu acho que o importante é você mostrar o caminho, mostrar que se tem que correr atrás das coisas, não que ela tenha que trabalhar necessariamente com você, mas que ela tenha que entender o valor dela estar trabalhando, dela estar construindo as coisas, de estar deixando um legado, que é uma coisa que você vem fazendo com maestria em todos os projetos que você tem atuado. Mas sua trajetória ela não foi simples assim, só o menino, né? Depois você maduro, construindo suas coisas, você passou por muitos obstáculos. E esses obstáculos, eles também foram um ponto de virada na sua vida, para você reconstruir. E foi muita diversidade, né, que você passou. Conta pra gente. Eu acho que eu queria que você compartilhasse esse momento, que você disse que poderia compartilhar ele aqui. Nenhum problema. Porque muitas vezes as pessoas passam por desafios muito grandes e elas não conseguem sair daquilo e dar uma virada de chave e transformar e olhar o que tem de bom na vida ainda, né? Eu queria que você contasse um pouco isso. Eu sempre digo que as grandes oportunidades sempre vêm escondidas atrás de uma grande dificuldade. Todas as vezes que você tem uma grande dificuldade, pode ter certeza que assim que você conseguir vencer aquilo, existe uma oportunidade por trás. E eu tive diversas delas, diversa superação. Logo após esses 5, 6 anos, eu tive uma doença no olho e vim ali perder a visão. E os médicos diziam que não tinha maneira, não tinha como voltar. E ali, sem recursos, sem nada, somente pela fé dos meus pais e acreditar, consegui vencer. Minha primeira superação ali, consegui passar por aquela doença. Todos que estavam com o mesmo problema, que a gente acabou indo para um local específico tratar, eles perderam a visão, não voltou e eu consegui voltar. Bom, e aí passamos tudo, cresci numa vida bastante difícil, muito pobre, a família bastante pobre, e eu pus na cabeça que eu tinha que acabar com aquela geração de pobreza em mim, porque já vinha de várias gerações. E eu comecei a entender que eu que deveria quebrar aquilo. E como? Bom, sempre acredito que a educação é a base para tudo e precisávamos buscar por aquilo. Eu morando num local muito distante, numa cidade, eu estudando em bairros muito ruins. E então, para poder estudar o que eu queria muito fazer um curso técnico em eletrônica num dos colégios que era o mais caro da cidade. E fui atrás de tudo, meus pais não tinham como pagar, não tinha como. E eu fui até a prefeitura e queria ver se tinha bolsa de estudos. E não tinha para aquele colégio. E eu não me conformei com o não e fiquei aguardando, que perguntei pelo prefeito, me falaram a hora que o prefeito chegava e eu fiquei meio às escondidas esperando ele chegar. E a hora que ele chegou, eu rompi a segurança dele e cumprimentei ele e falei, doutor André, eu tenho algo de muito interesse seu para te contar. Você pode me ouvir?
Eu não sei de onde saiu isso da minha cabeça. E ele, ok, me acompanha e me levou até a sala dele. E eu chegando lá, falei para ele, eu sou de uma família muito pobre, e contei toda a história. E eu acredito que está em mim a oportunidade da mudança disso. Mas para isso, eu preciso estudar no colégio tal, fazer um curso tal, para eu poder mudar o rumo da minha família. Ele falou, lá não tem bolsa de estudos. Eu falei, eu sei. E por isso eu vim falar contigo. Porque eu sei que você pode mudar isso. Ele chamou ali o pessoal da assistente social e tal, e falou, eu quero que você ouça a história desse menino e cheque se tudo isso que ele está falando é verdade. E pediu para eu voltar depois de uma semana, e assim foi feito. Bom, voltei e cheguei lá, para minha surpresa, ele falou, olha, foi checado tudo e você me surpreendeu. Eu nunca vi ninguém ter essa atitude que você teve. E por conta disso eu não sei nem quem vai pagar, se é a prefeitura ou é eu. Mas nós vamos conceder o teu curso 100% gratuito. E ali consegui a minha primeira conquista grande, assim, que eu, como já tendo noção do que estava fazendo, consegui aquela escola. Os dias foram se passando. Bom, me casei, muito novo, menino ainda, 20 anos já estava casado. E aí veio mais uma superação maluca. Eu, 2, 3 anos de casado aí, pouquinho tempo, fui diagnosticado com esclerose múltipla. Tá, uma doença degenerativa e sem cura. E ela foi muito acelerada, começou a acelerar muito e dentro de poucos meses eu já não dirigia mais, eu trabalhava numa empresa, já não pude mais trabalhar, fiquei afastado. E ali de novo fui me definhando, chegou um momento que se perguntasse meu nome eu já não sabia responder, tinha muita dificuldade para andar e não sei. E aí mais uma superação, é uma história bastante longa, mas consegui superar isso e consegui me curar. Eu acreditava muito na autocura e ali foi um processo que daria 1 hora para contar. Nossa. Mas consegui dar a volta por cima e voltei, fui melhorando, fui voltando ao normal e consegui passar por isso, voltei ao meu trabalho e dei continuidade aos sonhos. Superações, ou seja, a gente encontra muitos desafios durante a jornada, mas o ponto é como é que você encara esses desafios e como é que você transforma eles. E as suas transformações tiveram muita fé, suas também. Sim. Sua fé, fé da sua família. Eu acredito muito na fé, eu acho que a fé ela é fundamental para romper barreiras, para nos fortalecer. E quando você fala da autocura, né? A autocura está muito relacionada a você também se conhecer, você entender até onde você pode ir, os seus limites e se conhecer muito bem. Então, parabéns, porque poucas pessoas conseguem desenvolver o que você desenvolveu, porque independente dos negócios, você cuidou de você e você cuidou de você para poder conseguir superar isso. Então, mais uma vez, parabéns. É surpreendente, gente. Vejam pessoas como o Renato surpreendendo a gente na vida e sigam como exemplo. Mas agora a gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos.
Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Renato, você aqui está trazendo uma história de muita superação e passando por diversas superações, você teve muitas conquistas. E uma das suas grandes conquistas é ser o presidente da TVC, que é a primeira afiliada à CNN voltada exclusivamente para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Como é que surgiu esse projeto? Conta para mim. Projeto muito louco, né? Na verdade, isso tudo é um sonho do meu sócio hoje, Paulo Sérgio. Ele é um jornalista de carreira, uma pessoa que sonha e acorda e dorme pensando em televisão. E ele iniciou esse projeto há uns 6 anos atrás. E depois, em seguida, entrou junto com ele o Joab, 2 apaixonados por televisão. E foram durante 4 ou 5 anos, eles tocaram isso sozinhos. E como todo negócio começa a crescer, chega um momento que precisa de ajudas. Sim. Tá? E eu era simplesmente um patrocinador. Eu fazia minhas propagandas lá, era uma das TVs, era um dos canais que mais me dava retorno. E eles trabalhando, lutando lá sozinhos, tentando crescer. E precisavam de ajuda e surgiu a oportunidade de fazermos uma fusão. Nesse momento acabou mudando o nome da TV, tivemos que trocar de nome, ela tinha um outro nome e passou a chamar então TV Connect USA, a famosa TVC. E aí então entrou eu e a minha sócia, entramos juntos para poder estar fortalecendo o time. Então eu brinco que nós entramos no barquinho do sonho do Paulo Sérgio, que é hoje o nosso âncora do repórter, um jornalista de primeira mão, e também cuida de toda a parte de conteúdos. Excelente. E quando você diz entrar no barquinho do sonho, né? O investidor, ele é assim. Ele tem que acreditar muito no sonho da startup, da empresa. Eu me identifico um pouco porque quando eu invisto em startups, eu estou vendo que tem um projeto, eu estou vendo que tem uma ideia validada. Óbvio que você olhou o modelo de negócio dele, viu se era viável, viu quanto você conseguia contribuir, mas você também acreditou num sonho. Então, e isso é muito prazeroso, né, para a gente também entender que a gente pode ajudar as pessoas a realizar os seus projetos e a gente fazer parte dele, fazer parte desses sonhos. Até porque a gente também tem sonhos. E não porque outras pessoas podem fazer parte deles. Eu estava até em uma outra entrevista conversando com um amigo nosso em comum e ele disse assim,
que é importante de ter sonhos. E eu acredito muito da importância dos sonhos. E às vezes os sonhos parecem tão difíceis, e eu acredito que às vezes ele é tão grande, e a gente tem que ir fazendo eles faseados, quebrando, né? Fazendo de forma um a um. Você vê dessa forma? Sim, sem dúvidas. Hoje a TV, eu diria que não é mais só o sonho do Paulo, né? Depois que nós entramos, em seguida levamos daqui do Brasil um CEO que entende bastante de TV. E o Paulo sempre, quando ele iniciamos, o Paulo falava: Renato, a TV é mágico. A hora que você entender isso, a TV é muito mágico. E hoje eu diria que eu entendi, e realmente é um mundo mágico. E hoje é um sonho nosso, sem dúvidas. E trabalhamos, e acordo e anoiteço pensando em como fazer melhor. E justamente quando eu entendi o trabalho e a importância que a TV tem para os brasileiros que moram fora do Brasil, em relação à cultura, à ciência, à arte, à tecnologia. A cultura, um dos pontos principais que eu sempre cito é os brasileiros que estão nos Estados Unidos, filhos que nascem lá, eles não têm interesse de assistir a um canal de televisão brasileira com assuntos relacionados ao Brasil. Então nós viemos ali para trazendo assuntos relacionados aos Estados Unidos, a cultura americana, jornalismo americano, porém em português. Então nós conseguimos preservar a língua portuguesa, porque senão essa língua vai se perdendo. Crianças nascem e perdem a língua portuguesa por só ouvir televisão em inglês, e talvez só conversar com os pais não é o suficiente para poder manter a língua. Então esse é um dos pilares bastante interessantes. Tá, nós estamos aí trabalhando para poder perpetuar a nossa cultura, a cultura brasileira, aos filhos de imigrantes que foram para os Estados Unidos e provavelmente não voltarão mais para o Brasil. Excelente. Isso é uma visão empresarial. Como é que eu posso posicionar cada vez mais a minha TV, mas também pensando na transformação cultural, de como você ajuda que a cultura do seu país, que é o Brasil, chegue dentro da cultura dos americanos que estão lá e dos brasileiros que assistem isso, né? Ou seja, eles não sejam puramente só americanos, mas que tenham as raízes brasileiras ali, só as raízes dos pais. Ótimo. Então, em relação ao sonho que você falou, eu até sempre brinco e digo que, infelizmente, a comunidade brasileira, o povo brasileiro, eles vêm perdendo a capacidade de sonhar. E o sonho, para mim, é onde nasce tudo. Sim. E parece que estão tanto cauterizado o lado no cérebro aí que desenvolve os sonhos. Por conta da política e de toda a história do Brasil, eles não conseguem sonhar mais. E todo o sonho dele é baseado na realidade atual. E você sonhar baseado no que você pode hoje é escassez. Porque a minha atualidade não me permite pensar maior. Então ele não sonha. E se eu não sonho, não vai me alimentar nenhum sentimento, que não vai me induzir a nenhuma ação e eu não vou ter nenhum resultado. Então eu entendo que tudo inicia num sonho. E sempre digo, eu enfrentei diversas adversidades e normalmente me perguntam: Renato, qual que é o segredo de tudo isso para vencer as adversidades? Eu falo, é muito simples. Todas as vezes que o seu sonho for um pouquinho maior do que a adversidade, o problema, a dificuldade que você vai passar, você vai conseguir vencer. Porque se tem um sonho, imagina que você tem uma dificuldade e você tem um sonho. Se o meu sonho for menor, eu vejo a dificuldade. Mas se o meu sonho for um pouco maior, o problema fica escondido atrás do sonho. E você só enxerga o sonho. E aquilo te alimenta e nada te para. Tá? E isso eu já apliquei na minha vida inúmeras e inúmeras vezes. Tá? E funciona muito bem. Olha então, que dica. E eu posso dizer hoje que eu sou um sonhador nato, tá? Desde criança, perguntar para minha mãe, todos que estão ligados a mim, falam: Renato é um sonhador. E que vem realizando seus sonhos. E vem realizando. Tá? Sonhei com inúmeras coisas que para todos eram impossíveis. Tá? Desde criança, e aquilo na minha cabeça era possível e eu enxergava aquilo como realidade. Eu visualizava e aquilo se tornou realidade. E são também sonhos, não são só sonhos materiais, gente. Acho que isso é muito importante. Óbvio que tem projetos, tem sonhos que as pessoas têm. Eu quero chegar em tal posição, mas para chegar naquela posição você tem que ir passando por outras posições, se preparando, desenvolvendo a sua carreira, ou abrindo pequenos negócios e tracionando para que o seu negócio cresça e vire um grande negócio. Mas também tem um aspecto pessoal. Por exemplo, um sonho. Eu tinha o sonho de ser mãe. Eu queria muito ser mãe.
E eu visualizava isso, eu vivia isso, eu sabia que isso em algum momento ia acontecer. E no momento certo, Deus me abençoou e me proporcionou que eu viesse a ser mãe. E eu não deixei, nunca desisti. Por mais que eu tivesse algumas barreiras no caminho, eu nunca desisti. Eu falei, não, eu vou atrás, eu vou conseguir, é uma coisa que eu quero e está no meu projeto de vida. Então, eu acho que a gente também tem que transformar os nossos sonhos como projetos de vida. O porquê que eu tenho que realizar esse sonho, por que eu tenho que passar por isso, né? Eu acho que pensar nessa forma é importante. Todas as vezes que você faça qualquer tipo de planejamento na sua vida, baseado na sua realidade, isso é, para mim, a melhor definição de escassez. Então, a minha realidade hoje, eu ganho 2.000, então todo o meu sonho vai ser baseado em 2.000. Não, eu tenho, o que eu vou agregar para poder melhorar isso e sonhar um pouco mais. Eu tenho um hábito de todos os anos, eu faço meu planejamento do ano seguinte, e escrevo isso tudo, então nas últimas semanas do mês, do ano, eu começo a assistir diversos filmes relacionados à biografia, à superação, a algo muito fora da minha realidade, justamente para excitar minha mente a pensar algo muito fora do que eu estou, para eu sonhar algo maior. Porque se eu não tiver esse sonho tão grande, eu não tenho energia para poder estar buscando aquilo. Então eu sempre defendo, sonhe, né? E sonhe grande. Tá? Ele tem que ser maior do que os problemas. Sendo maior, com certeza você vai conseguir. Excelente. Nossa, que inspiração aqui. E é isso, a gente tem que continuar sonhando, sonhar grande. Claro, com o pé no chão para ir realizando as coisas, mas não deixar os problemas irem à frente de tudo, não. Você tem que colocar o seu sonho na frente. Renato, mas você também está conduzindo a 2Ease Insurance e está indo a um IPO. Me conta isso aqui, o que diferente tem nesse modelo de negócio de seguros? Como que a tecnologia está impulsionando esse crescimento? Conta pra gente aqui. Sim, esse, de novo, um outro sonho. Tá, sabe que todas as empresas, ela tem três finais, né? Eu vou ter que, escolhendo ou não, ela vai chegar ali. Ou ela vai ser quebrada, eu não quero que a minha quebre. Ou ela será herdada. Tá, eu tenho um sócio, as minhas filhas talvez até queiram, mas será que o filho da meu sócio, da minha sócia vai querer? Então, não quero uma empresa para ser herdada. E a terceira opção é ser vendida. Então, toda empresa tem um desses fins. Ou ela vai ser quebrada, ou vai ser herdada, ou vai ser vendida em algum momento. Bom, e quando ela vai ser vendida, eu tenho dois caminhos para escolher. Ou eu vendo ela para um fundo, para alguém que compre a minha empresa, ou eu vendo ela para o mercado. E como eu não tinha nenhuma das opções, não era quebrar e nem deixar herdar, eu tinha que ser vendido. E dentro das opções de serem vendidos, a melhor era vender para o mercado. Tá? E independente da opção de vender para o mercado para alguém, uma empresa tem que ser muito bem preparada para ser vendida. E a 2Ease, ela nasceu desde quando iniciamos, foi tudo a tecnologia, nossa base. Tanto é que hoje somos categorizados como um InsurTech. Eu sou uma empresa de tecnologia que vende seguro. Eu não sou uma empresa de seguro. Então, nós temos hoje mais de 50 agentes de IA, robôs, tá? Que trabalham 24 horas. Atendem cliente, vendem, fazem todo o trabalho que um humano faria. Hoje nós estamos com IA fazendo. E isso nos colocou numa condição de escalar de uma maneira muito grande. E isso foi crescendo, chamou a atenção de grandes empresas, de grandes fundos, que queriam saber como que nós trabalhávamos para poder conseguir ter aquela produção com pouca gente. E aí tivemos um fundo muito grande que quis nos comprar e durante as negociações deixaram bem claro que eles estavam nos comprando na época por praticamente 300 milhões de dólares, porém iriam abrir capital dentro de 3 anos e ia vender ela 3 bi. Falei, poxa, se vocês vão fazer isso e queriam que eu fosse o CEO, então quem vai fazer isso sou eu, e sozinho. E ali buscamos ajuda, sem dúvida, é um negócio grande. Estamos nessa fase de preparação. Um grande desafio, se o teu sonho não for muito maior, você desiste, porque é realmente um trabalho muito grande. E aí, novamente, eu seria a primeira empresa de brasileiros que abriu uma empresa nos Estados Unidos. Eu serei a primeira empresa de brasileiros, empresas que abriram nos Estados Unidos e que chegará na Nasdaq. Excelente. E você vai voltar aqui no LPA para contar essa história. Com certeza. E contar como é que realizou esse IPO, porque isso é um feito, é algo assim extraordinário. E olha que visão parruda, assim, de
não, peraí, se você está querendo me comprar para fazer isso, por que que eu não posso fazer? É uma coragem, assim, extraordinária. É impressionante. Eles queriam comprar e queriam que eu fosse o CEO para fazer isso. Falei, opa, eu vou fazer para o meu negócio. Eu vou ter que fazer tendo um chefe, alguém? Sim. Não, eu vou fazer. Eu vou buscar por alguém, lógico, que pode me ajudar. E buscamos por uma consultoria que está nos ajudando e estamos preparando toda a estruturação, né? Você deve conhecer um pouco, é bastante grande. E chegaremos lá. E você vai vir aqui contar essa história. Com certeza. Aguardem, gente. Bom, eu quero saber um pouco mais. Você teve viagens à China, polos de inovação, teve mudança de mindset, trouxe isso para o teu negócio. Como é que funcionou? Sem dúvidas. Hoje eu estou ligado a... São 13 empresas no grupo e entre elas temos algumas de inteligência, na área de tecnologia e ligada à inteligência artificial. Então... Hoje eu busco no mundo, estou agora terminando um mestrado no MIT de Estratégias de Business Avançado com Inteligência Artificial. Então estou conectado hoje com as maiores mentes dos Estados Unidos ligado à inteligência artificial na área de produção. Tá? Não nisso que as pessoas veem hoje aí de me faça isso, me faça aquilo. Não, é a parte o que tem por trás disso para você colocar isso dentro de uma empresa para que a tua empresa possa estar trabalhando sozinha. Inclusive, já deixando um pouco adiantado, estou lançando um livro dentro de alguns dias, um livro maravilhoso com o nome Seja Humano, o resto a IA faz. Olha, muito bom. Tá, e ali nós vamos estar contando um pouquinho aí, um desafio uma história bem legal. Então, estive na China só visitando empresas de IA, empresas que estão utilizando a tecnologia na produção, as dark factories, né, que são as grandes fábricas, toda escura, onde não tem nenhum humano e que o produto é inteirinho feito por robôs. Tá? Ele é produzido, testado, finalizado, embalado, tudo por robô e utilizando inteligência artificial. Então, onde tem no mundo alguma coisa ligada a isso, eu estou buscando de alguma maneira um contato e me aproximando e trazendo isso, esse mindset de que é possível para dentro da minha empresa. E eu falo uma frase todos os dias lá, tudo aquilo que você fizer hoje através do seu teclado, do mouse e do telefone, eu consigo fazer com IA. Com a inteligência artificial. Consigo mas nunca deixando de ser humano, né? Sem dúvidas. E deixando espaço para que nós voltemos a ser humano, que começamos a se perder ao longo do tempo, começamos a perder essa grande habilidade do pensar, do sentir, da temperatura. Enfim, aí nós temos todo um lado de filosofia em relação ao humano. Excelente. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Bom, estamos aqui numa conversa muito boa aqui com o Renato, ele contando sobre a vida dele, sobre superação, sobre conquistas, né? Mas a história de superação não termina, né, Renato? Você ainda tem mais superação na sua vida para conseguir alcançar tantos feitos. Você quer compartilhar um pouco mais? Sim, e eu sempre brinco que superação é meu sobrenome. Bom, passamos por tudo que a infância, crescemos e entrei numa grande multinacional brasileira, como técnico, saí de lá no cargo de diretoria, e fui reconhecido aí como um dos executivos renomados aqui no Brasil. E depois acabei começando a minha própria empresa, já tinha ela em paralelo, e nesse período viajei o mundo, foram 68 vezes à China, fui reconhecido como um dos maiores importadores de diversos produtos, e tudo estava indo muitíssimo bem. Até que no ano de 2017 eu decidi parar as minhas operações, não aguentava mais viajar à China, estava num período muito complicado antes das eleições, e ali parei a parte das importações para poder viver um período sabático ali. Nisso eu fui convidado por uma empresa da Eslovênia para fazer uma consultoria para eles na área comercial, uma empresa do mercado financeiro, a qual eu sempre tive como hobby aí a parte de day trade, sempre gostei dessa parte de Forex e tal. E nesse período, então, em 2018, fui para Natal. Fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, num condomínio maravilhoso, onde só tinha pessoas do meio financeiro. Muitas pessoas. E a minha filha mais velha, Larissa, ela é estudante de medicina veterinária, e ela fez todo um projeto de vida, de ter os bebês dela muito cedo, casou cedo, porque ela queria seguir uma carreira bastante profunda na área médica. E apesar de estar fazendo veterinária, mas ela estava mudando e pivotando para a medicina humana, que é o que ela mais realmente queria. E aconteceu em dia 6 de abril de 2018, ela me falou, pai, ela estava na minha casa em Natal, um bebezinho de 3 meses, ela disse, precisava ir ao banco pagar alguma coisa, lá você vai comigo? Vou. Rapidamente, na volta, por volta de umas 11 horas, queria comer um lanche. Passamos numa determinada rede de hambúrguer muito famosa aqui no Brasil, e ali comemos. Chegamos em casa, chegando em casa falei para ela, eu não deveria ter comido, não fez bem para mim,
Para minha esposa também não, mas enfim. E ela, 2 horas depois, ela veio, pai, não estou sentindo bem, depois tá ficando ruim, não tá legal. Bom, e quero ir no hospital, fazer alguns exames, beleza. Bom, fomos ao hospital e ele foi todo, resumindo a história, 36 horas depois ela estava morta. Tá. E ali, iniciou toda uma bactéria que estava no hambúrguer, 60 pessoas passaram mal que comeram aquele mesmo lanche, e ela, infelizmente, por estar amamentando, a imunidade estava baixa, acabou caindo a bactéria na corrente sanguínea e não conseguiram salvá-la. E ali iniciou, então, toda uma fase. A situação não tinha mais como uma criança chorando pedindo a mãe, outro pedindo para mamar, e aquela situação toda. Dias depois eu fui lembrar de algumas aplicações que eu tinha, que tinha data e hora para sair ou não sair, e comecei a perder dinheiro, perder. Aí cometi os maiores erros que pode fazer para quem está no mercado financeiro, é quando você está perdendo, tentar recuperar. E eu fui tentar fazer isso, aí perdi mais ainda. Tá, e até que decidi, então, quando tudo não tinha mais o que fazer, o Brasil cinza, nada que você via te motivava. E um dia, consultando a internet, eu encontrei uma carta que nunca mais eu conseguia encontrá-la. Gostaria muito, mas aquela carta foi uma carta que o Walt Disney escreveu para alguns realtors, dizendo: encontre para mim um local nos Estados Unidos que não sofra com as intempéries da natureza, que tenha sol todos os dias, e que quem respirar o ar sinta alegria, que o mundo inteiro deseje ir. Ele fez uma descrição poética de onde ele queria para montar os parques, e mandou aquela carta para cinco realtors para poder buscar. E os realtors, todos eles indicaram a Flórida, a região de Orlando. E quando eu li aquilo, eu falei: poxa, isso eu quero é para mim morar. Eu estou precisando levar minha família para um local que respire alegria. E ali decidimos, então, ir para os Estados Unidos. A esposa grávida, e falei: o bebê nasce lá. Acabamos de perder uma filha, mas agora vamos nascer. E nasce lá nos Estados Unidos, e assim fomos. Tá, no dia que completou 60 dias que a minha filha tinha falecido, eu desembarquei nos Estados Unidos, eu, a esposa, 2 filhas, o genro e 2 netos. Sem conhecer ninguém, nunca tinha ido a Orlando, sem conhecer ninguém, sem saber de nada, simplesmente querendo sentir essa alegria que tinha no ar de Orlando, para poder ver se encontrava a cor. O Brasil tinha ficado cinza para mim, e nós estávamos naquele momento de greve dos caminhoneiros, parou tudo, aquela fora Dilma, aquela situação terrível, fora Temer. Bom, e chegando lá 15 dias depois, a esposa teve algumas dores lá, enfim, e corre para o hospital, e ali mais uma perda. O neném não nasceu e faleceu. Tá, e mediante tudo isso, um dia chamei a minhas filhas e a esposa e o genro, e falei: gente, estamos diante de um grande problema. Tivemos a perda da Larissa, agora o bebê também, e estamos numa terra estranha, somos aqui imigrantes. O dinheiro acabou, porque eu tentei recuperar mais e sobrou alguns imóveis, mas dinheiro que eu pudesse estar gastando não tinha disponível. Nós estamos diante de uma situação que nós temos 2 caminhos à frente. Um deles é escolhermos o caminho do vitimismo, onde vamos poder ser convidados aí em igreja para contar o que aconteceu, escrever livros sobre isso, e vai ter entidade nos ajudando, e nós podemos utilizar esse caminho e vamos viver sobre isso. O outro é colocarmos um ponto final nessa história hoje, e ninguém toca mais nesse assunto, e nós vamos começar a escrever uma outra história aqui nos Estados Unidos, onde seremos reconhecidos pelo que nós vamos fazer e não pelo que nós perdemos. E vamos construir uma nova história aqui a partir do zero. Nessa época não tinha mais $1. Tá, tinha acabado. E todos, falei, cada um vai buscar fazer dólar de alguma maneira, vamos fazer um caixa único em casa, todo mundo coloca o dinheiro aqui, nós vamos administrar, eu vou montar uma empresa e nós vamos partir do zero. E assim foi feito. Todos optaram por a segunda opção. E comecei, isso era no mês de julho. Quando foi em dezembro, chegou um primeiro container de mercadoria que eu consegui levar do Brasil para lá através de um amigo que tinha uma fábrica, mandou um produto sem precisar pagar, e numa parceria que fomos feitos.
3 meses depois eu já estava faturando $1 milhão por mês. E ali comecei a ganhar dinheiro e investi na segunda empresa. E ali eu querendo acelerar a minha vida, já com 46 anos nessa época, 45 anos de idade, falei, eu preciso acelerar, eu perdi muito dinheiro, eu tenho que construir de novo. E o que eu sei fazer? Construir empresas e vender empresas. Não adianta eu querer construir casas e vender casas que não dá tempo. A única maneira que dá para eu chegar onde eu quero é construir empresas. E ali eu comecei a construir empresas. Então, quando toda empresa já nasci imaginando onde ela ia chegar e o que eu tinha que fazer e todo o planejamento para isso. E ali foi vindo uma empresa, segunda, terceira, algumas entrei, peguei equity para poder ajudar e fomos juntando e foi formando esse grupo de empresas e que nos trouxe até aqui. Olha, chega aqui, eu fico respirando, eu fico emocionada, porque você realmente é um herói, é um exemplo de superação, porque perder alguém não é fácil. E encarar a perda e trazer a família para colocar um ponto final, você tem que ser realmente um líder na sua casa, para todo mundo entender que isso era o caminho, era o necessário. Sim. Então, com certeza, você é uma inspiração para sua família, isso eu não tenho dúvida, que te seguiram ali e hoje estão alcançando vitória, estão evoluindo, estão crescendo. Eu fico emocionada com tudo isso. Para falar a verdade, eu fico até sem palavras aqui, né, nesse momento. Mas é isso, gente. A gente vê uma pessoa que teve 2 perdas de forma praticamente consecutiva ali, uma seguida da outra, e olhou e foi atrás de buscar transformar, porque ele não pensou só nele, ele pensou na família inteira. Porque ele tinha mais gente ali para ele seguir, para poder cuidar. Você cuidou da sua família. Sim. Porque por mais que você perdeu um ente, você tinha outros, você tinha sua esposa, você tinha que continuar cuidando da sua família, você cuidou de si, claro. Eu imagino que não foi fácil, não foi mesmo. E você tinha que ser muito forte com você mesmo, se conhecer muito. E eu acho que isso você trouxe também de muito novo, né? Sim, eu tive uma infância bastante difícil, né, como eu iniciei falando. Sim. E eu aprendi muito cedo repetir uma frase na qual eu acredito e aplico na minha vida. Se você perguntar para todos da minha família, para minhas filhas, se algum dia alguém me viu eu desanimado, nunca ninguém viu. Se vocês perguntarem se alguém já me viu reclamando de algo, eu nunca reclamei na vida, eu não conheço isso. E eu sempre falei a seguinte frase: se for para desistir, desista de desistir. Tá, eu não vou desistir. Então eu encarei assim com muita garra, e por ser um sonhador, o meu sonho sempre foi maior do que as dificuldades. Então, por pior que fosse a situação que eu estava passando, ela acabava se escondendo atrás do meu sonho, e eu lutava pelo sonho, e eu continuava, e eu tinha energia, de combustível para poder continuar lutando. Mesmo quando todos à minha volta ninguém enxergava. Por diversas vezes, amigos e familiares chegou a ligar para mim e dizer: Renato, desista, é impossível você conseguir o que você está querendo. Eu falo, na sua cabeça, na minha não. Já aconteceu. Já aconteceu, ai, é isso mesmo, porque na nossa cabeça tem que acontecer mesmo antes de realmente acontecer. Isso é um exercício de fé também, a fé está muito, é isso, é a gente acreditar. Olha, incrível. Agora a gente vai fazer uma dinâmica, onde eu vou te falar algumas palavras e você me responde com uma outra palavra, tá bom? Ok. Coragem. Renato, né? Sim, o combustível para tudo na vida. Imigração. Para aqueles que sonham além fronteira. Inovação. A nossa atualidade, ou seja, inovação puxa, como que eu definiria? Usaria uma palavra agora, inovação. A base da evolução. Legado. O resultado da vida. TVC? Um sonho do Paulo que eu entrei nele. Boa. Família. A nossa missão. Todos vêm para fazer alguma coisa e é deixar a família, né? Empreender. Para os loucos. Superação. Meu sobrenome. Impacto. Impacto deve ser o... Puxa, impacto, como que eu colocaria? Impacto dentro do nosso negócio
deveria ser o objetivo de todas as nossas ações. Gerar um impacto de alguma maneira. Perfeito. Futuro. E não existe. O futuro não existe, olha só. Bom, agora eu quero te entregar uma lembrança aqui do LPA e você e dos nossos apoiadores. Te agradecer pela sua presença aqui no programa. Que conversa maravilhosa. Uau, que chique. Vamos lá, nossa, quanta coisa. Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. É um parceiro nosso aqui. Dux Defender. Tem a opção em spray e tem a opção em creme aí também. Ótimo. Tem um copo do LPA e você, para você estiver tomando algo refrescante. Lembra aí o copo térmico. E esse daqui? E esse é um presente da Ama Joias, que é uma parceira da LPA e você. Só que esse não é para você não, esse é para Adriana, sua esposa. Uau, que coisa linda. Esse daqui a Alessandra Moreira é muito cuidadosa. Uau, Ama Joias. Ama Joias, ela é parceira nossa aqui. E ela olha o perfil das pessoas antes de entregar as joias. Espero que a Adriana gosta. Eu acho que ela acertou. Acho que ela vai gostar. Aqui, tá lindo, lindo. Ai, que bom. Maravilha. Bom, quero te agradecer mais uma vez. Que conversa maravilhosa aqui. Quanta superação, quanta inspiração. Que é isso, né? A gente tem que trazer o que é real para as pessoas entenderem. E mais uma vez, Renato, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço pela oportunidade. E queria que você deixasse suas redes sociais aí, como é que as pessoas conseguem te seguir ou te acompanhar. Sim, Renato Pereira USA, né? USA, Renato Pereira USA. É meu Instagram. Eu tenho um site onde está reunido todas as minhas histórias, redes sociais, empresas. Então dá para saber tudo, que é o renatopereirausa.com.br. Ali você pode conhecer tudo, ver todas as empresas do grupo e reportagens, enfim, a gente colocou tudo junto para facilitar. Tá? E em breve, muitas novidades na minha rede social. Ótimo. E você acompanha o nosso programa LPA e Você no www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPA e Você, pelo meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque, e também a nossa plataforma lpa.academy. E nós também estamos no YouTube. Então, acesse o QR Code aqui e nos acompanhe. Obrigada e até o próximo episódio.